O próximo link aqui é consulta a interface de busca BRS. Eu não sei se você já conhece o BRS, é um sisteminha aqui de busca. A gente precisa logar, ele está disponível, a gente pediu para o pessoal da informática disponibilizar ele na internet, não tinha acesso pela internet, o acesso era só interno. E ele é um sisteminha de busca que faz buscas booleanas, né, nos bancos de dados. Por exemplo, eu vou querer todos os requerimentos, e a mesma busca que a gente faz no portal. Eu vou colocar prop, porque eu quero buscar o tipo requerimento só no campo proposição, e eu quero os que tenham reforma, né, porque é o reforma da Previdência no campo classificação, que é o campo novo que nós criamos agora recente. Eu monto uma formulazinha assim, ele buscou, tá vendo? Achou 19 documentos, clico aqui em documento, ele exibe ou a ementa, o assunto geral, né? Tá meio travado aqui, não tô conseguindo mexer nisso. Eu acho que ele não funciona muito bem no Mozilla, não. Acho que ele funciona só funciona melhor no Chrome. Mas para mostrar aqui já deu para ver, é um sisteminha de busca. Aqui em cima, em bases de dados, você muda a base. Eu estou na base do MAT, que é de matérias em tramitação, que é este aqui, ó, BDMT. E o banco de dados de norma jurídica é este aqui, ó, NJMG, normas jurídicas de Minas Gerais. Aí é a mesma coisa, aqui eu teria que tirar o prop, porque não tem requerimento no banco de normas, né? Mas eu quero ver o que tem reforma na classificação. 3 documentos. A lei complementar, que cria os fundos de previdência do Estado. Tem um decreto, que fala da transição de um fundo para o outro, que é os fundos de previdência. E a emenda à Constituição, que ferrou nós todos. Então tá, basicamente é isso do BRS. Aí eu vou ver com você se vale a pena a gente fazer um vídeo com relação ao BRS, um curso do BRS. Aí eu vejo com você depois. A princípio não vou fazer não. E agora a gente pula aqui para a terceira coluna, que é a coluna relativa aos documentos do Tesaurus. O primeiro aqui é o manual do Tesaurus. O manual do Tesaurus ele vai ser essa base para a gente definir como a gente vai construir, como nós vamos estruturar o Tesaurus mesmo, né? Basicamente, a gente estava revisando o texto e as revisões ainda estão aqui. Eu vou ver se eu tiro um tempo depois para poder incorporar essas revisões e dar o texto final. Ele passou a ser muito revisado quando os bibliotecários começaram a fazer o trabalho de reestruturação. Então novas ideias surgiram. E o que ele vai disciplinar então? Como que a gente vai tratar os termos, né? Como que a gente cria texto, conceitos complexos. Por exemplo, eu vou usar por exemplo, recursos, vírgula, humanos, ou recursos, tracinho, humanos, ou eu uso recursos humanos, né? Eu uso Covid-19, ou só uso Covid, né? Ele vai definir essas regras, né? Ele vai dar essas regras. Os homógrafos, os qualificadores, quantos que você vai qualificar um termo, as formas gramaticais dos termos, né, que provavelmente ele vai falar aqui que você tem que substantivar, uso de maiúsculas e minúsculas, de caracteres especiais, as palavras em singular e plural, a grafia das palavras, termos estrangeiros. Ele vai aqui dar todas essas relações. Depois, relações entre os termos, que são as relações de hierarquia e as relações as relações de equivalência e as relações de hierarquia, né? E depois a modelagem propriamente dita de um Tesaurus no todo, que é o processo. Primeiro você faz a seleção dos termos, depois você define as fontes que você vai consultar, depois vai coletar os termos, vai analisar, né? Todas as etapas. Isso eu vou fazer um vídeo. Ainda acho que um vídeo não vai dar para falar tudo não, mas eu vou fazer um vídeo introdutório falando o que quais são as regras básicas que nós adotamos. Vou fazer um videozinho nesse sentido.
Próximo link aqui é o passo a passo do Tesaurus. Esse também eu não sei se ele vai continuar valendo não. Esse eu acho que é um texto que caducou. Ele foi criado para o trabalho remoto, né? Nesse contexto de trabalho remoto. Quando a gente dividiu, fez o multirão, né? A gente fez um multirão mesmo. A gente pegou todos os bibliotecários da GDI e deu para cada bibliotecário um assunto para ele organizar. Uma árvore, né? Um ramo do Tesaurus. Então um pegou cultura, outro pegou meio ambiente, outro pegou política fundiária, agropecuária e por aí vai. Então a gente tinha que dar um norte para que as pessoas pudessem trabalhar, né? E esse documentozinho ele distribui, ele dá um passo a passo de como que as pessoas deveriam fazer. Principalmente porque as pessoas não tinham acesso ao STH, eles teriam que fazer num documento no Word ou em outro lugar, né? A estruturação. Então a gente fez basicamente um manual, um guiazinho para poder ajudar as pessoas nesse trabalho. Eu acho que a gente vai ter uma segunda rodada agora, porque ainda faltam algumas árvores para serem estruturadas. Estou negociando isso com o Nilson. E aí a gente vai mudar esse passo a passo aqui com a experiência que a gente já teve do primeiro também. O manual do STH. O STH é outro sisteminha. Eu já falei do SNJ, já falei do SMA, falei um pouquinho do SCT, né? E o STH é mais um sistema que a gente usa, mais um sisteminha. E o objetivo dele deixa eu dar mais um enter aqui só para... organizar também está precisando aqui, alguém fez algumas sugestões e a gente precisa eu preciso incorporar depois aqui ao manual, mas ele está valendo. Aí é o manual do sistema mesmo, como usar a ferramenta, né? Como usar deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, como usar o sistema mesmo, né? Onde você cria um termo, onde você exclui, como é que você cria o relacionamento de termo autorizado para não autorizado. Aqui ele não vai falar quais critérios você deve considerar para tornar um termo autorizado ou não. Esse julgamento, essas definições vão estar no manual, no outro manual do Tesaurus, no primeiro. Esse daqui é o manual do sistema mesmo, como é que você cria e faz os relacionamentos. Porque nos outros manuais aqui, no manual de indexação, por exemplo, e no manual do NJ já está incorporado. Depois a gente pode pensar em fazer isso, incorporar aqui no manual de indexação e deixar num manual só, para ficar mais fácil. A gente também tem uma tabela, uma planilha de controle de termos. Essa planilha de controle de termos, ela caducou. Por quê? Quando nós fazíamos uma alteração lá no STH, no Tesaurus, por exemplo, o termo pessoa deficiente, ele não é mais autorizado, não deve ser autorizado mais, a gente deve mudar, o termo autorizado deve ser pessoa com deficiência. Então, eu vou tornar pessoa deficiente não autorizada e vou criar um termo novo, que é pessoa com deficiência. Para isso, agora, mesmo eu tenho todos os documentos que estão indexados com aquele termo. Pessoa deficiente, que eu precisaria alterar. Então, o que nós fazemos aqui, basicamente? A gente inclui o termo e aí a gente fala o que a gente fez com o termo, né? Qual foi o termo, qual é o tipo dele, né? O que aconteceu, se a gente fez uma inclusão, uma alteração, tornou inativo, excluiu, de qual classe ele pertence e um detalhamento, né? Olha, esse aqui, por exemplo, presidente da República, ele foi não autorizado de presidência da República, foi não autorizado de presidente da República. E a gente vai fazendo esse detalhamento. Depois a gente começou a colocar a quantidade de documentos que tinham. Por exemplo, esse daqui a gente incluiu a sigla nele. Então tinha 5 no NJ e 5 no MAT, então que a gente tem que alterar. Alguns a gente passou a alterar, deixa eu ver se eu pego um aqui. Aqui, ó. Esse aqui só tinha um registro indexado no MAT e já foi corrigido. Então a gente foi fazendo esse controle.
Por que caducou? Com o trabalho do pessoal, que a gente fez um mutirão e dividiu, a gente não deu acesso à planilha. A gente teria que dar acesso a essa planilha, a gente teria que pedir para que as pessoas entrassem aqui, todas as alterações que eles estão propondo no Tesaurus, colocassem na planilha, consultassem o número de bancos, consultassem o número de registros que há em cada um dos bancos. E, por fim, eu vou chegar lá numa estatística que a gente tem da quantidade de registros que a gente já precisaria alterar hoje, né? E é impossível, acho que seria assim, não seria 1 milhão de registros não, eu acho que não está 1 milhão não, mas seria algo próximo disso. A gente teria que entrar 1 milhão de vezes no banco de dados e fazer as alterações, o que é impossível. A conclusão que nós chegamos, que quando a gente terminar o Tesaurus, se a informática não tiver como fazer um mapa assim, olha, esses termos aqui eu vou comparar com o banco e ele fazer o acerto automaticamente, a gente não vai conseguir corrigir isso mais. Então a gente vai deixar o para trás assim. E a gente vai adotar a nova metodologia, os novos termos, as novas estruturas para daqui para frente. Eu vou chegar ainda nessa apresentação no número. E aí a gente tem mais dois links aqui, eles são mais ou menos complementares. Atas de reuniões do comitê gestor. Toda reunião que a gente faz do comitê gestor, a gente elabora uma ata, e na ata a gente coloca aquelas coisas básicas, né? O horário, quem participou da reunião e o que aconteceu na reunião, né? Quais foram os pontos discutidos. A gente coloca também algumas decisões que nós tomamos na reunião, as próximas tarefas e a data da próxima reunião. Essa reunião estava sendo ordinária, o grupo foi desfeito em um determinado ano, eu acho que foi aqui, ó, ele estava regular em 2015, a gente estava se reunindo uma vez por mês pelo menos, e aí depois a gente começou, aí o grupo mingou aqui, ó, em 2016, 2017, aí o grupo ele não foi desfeito, mas ele foi descontinuado. E a gente retomou em 2018, não, em 2018 a gente não retomou, a gente retomou mesmo em 2019. E depois, com a pandemia, a gente parou de novo, né? Então aqui estão todas as atas de todas as reuniões. A gente fez 33 reuniões do comitê. E, no fim, o alerta de atualização, que ele momentaneamente também está parado. Apesar que eu atualizei até o mês de abril de 2020, mas por que eu parei de atualizar esse documento? Porque com o mutirão não fazia sentido mais, as árvores estavam sendo muito mexidas. O que é o documento? O documento ele conta quais foram as alterações que aconteceram no Tesaurus. Então, quais termos foram criados no mês. Cada mês sai um documento deste. Quantos termos candidatos, quais termos criados não autorizados, e por aí vai. Então ele conta tudo o que aconteceu, todas as alterações que o Tesaurus sofreu, principalmente o pessoal do atendimento. E a gente também dá uma estatística aqui, que é um indicador de desempenho, né? Que é o seguinte, a gente tem hoje 17.253 termos no Tesaurus. Desse número, 9.486 estão estruturados e 7.767 não estão estruturados. O que basicamente é essa estrutura, né? O que a gente está chamando de concluído? O Tesaurus antes era uma lista de vocabulário, era uma simples lista de cabeçalho de assunto. Quando a gente começou a estabelecer para os termos ou as relações de equivalência, hierarquia e as relações associativas, a gente então passou a considerar que esse termo estava completo, né? Que agora sim o Tesaurus esse termo está estruturado.